Boa tarde, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gack e vocês sabem que quando eu estou na área é dia de matemática na sua telinha. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de muito aprendizado, de muita relação, mas que a gente sabe que no final vai tudo valer a pena. Não é mesmo? Eu espero que vocês tenham descansado bastante no final de semana, brincado bastante no final de semana, porque agora a gente começou mais uma semana de aprendizado, de estudos, certo, aluno do quarto ano? E aí eu quero dar as boas-vindas também aos pais e responsáveis que sempre cuidam que todas essas crianças estejam aqui no horário certinho e a todos os professores do quarto ano, tanto os professores que estão aqui no chat ou aqueles professores que nesse momento estão em aula, mas que assistem a nossa reprise amanhã. Lembrando que se porventura você perdeu alguma aula do quarto ano, você pode reassisti-las no repositório, no YouTube também, ou na reprise que passa amanhã no aplicativo a partir das 9 da manhã, certo? Então não perca, ok? E outra coisa que é muito legal também, realize sempre todas as atividades, tanto as atividades passadas aqui, né, por mim e pelos professores do quarto ano, quanto também as atividades do seu professor de sala de aula. Certo, pessoal? E aí, vocês devem ter percebido que o nosso cenário está um pouquinho diferente, né? Deixa eu só avisar aqui, Oráculo, não tem ninguém no meu chat, Oráculo. Vou dar uma avisadinha aqui, meu chat está vazio, tá? Já já o Oráculo vai colocar vocês aqui no meu chat, porque eu preciso de vocês também para que a nossa aula aconteça, não é mesmo? E aí, vocês perceberam que o nosso cenário está um pouquinho diferente. E aí, quem tem o material do Aprender Sempre sabe qual vai ser o tema abordado nessa semana, nessa sequência de aulas, certo? E aí sabe que tem tudo a ver com o nosso cenário de hoje, não é mesmo? Mas eu não vou falar agora do tema, eu vou falar da habilidade e aí volto para falar do tema. Pode ser assim? Então, Oráculo, coloca a habilidade para gente. EF03 MA20. Estimar e medir capacidade e massa utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas, mais usuais, como litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama, reconhecendo-as em leitura de rótulos e embalagem, entre outros. Então, galerinha do quarto ano, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre unidades de medidas, mais precisamente unidade de medida de massa. E aí, antes da gente entrar no assunto, vamos lá. Nós vamos começar a sequência 2 do Aprender Sempre. Sequência 2 do Aprender Sempre. Então, a gente já terminou semana passada a sequência 1, certo? Então, hoje a gente começa com a aula 1, que é sobre unidades de medida, certo? O tema da aula é a visita a uma Bienal de livros. Então, essa semana a gente vai ter várias surpresas. E, mas Bienal do Livro não combina muito mais com língua portuguesa? Pode ser, vocês têm razão. Mas quem disse que não pode combinar com matemática também? Como eu falei lá nas nossas primeiras aulas, quase tudo combina com matemática. E é isso que a gente vai mostrar aqui para vocês também, que Bienal do Livro e matemática também podem andar juntinhos, certo? E aí a gente vai mostrar em várias configurações, é diferente essa semana, certo? Deixa eu ver aqui mais. Tarefas. Quem está tendo acesso às tarefas já está tudo atualizadinho lá do quarto ano, certo? Inclusive a tarefa de sexta-feira já foi postada hoje. Para você que não está conseguindo ter acesso ao sistema de tarefas, lá nas redes sociais do Centro de Mídias, tem um endereço de e-mail que você pode entrar em contato e lá eles vão verificar o porquê de não conseguir ter esse acesso, tá? Eles vão entender qual é esse erro aí, ok? E aí, cadê os alunos? Cadê os alunos? Ó, tem professora aqui, ó, a professora Isolete falou que não tem nenhum aluno lá no chat dela. Cadê os alunos? Acabou o final de semana, bora trabalhar, bora. E se você é aluno do quarto ano, está aqui me assistindo nesse momento e sabe que tem um colega que não está assistindo, liga lá para ele, chama ele e fala, vem que começou a aula da professora Aline, certo? Eu conto com vocês aí, tá? E aí eu vou começar com umas perguntinhas hoje. Professores, já se preparem para trazer o nome dos alunos aqui para mim, certo? Então, eu vou começar com uma perguntinha, bora lá.
Nesta aula, nós vamos estimar massas de livros. Tá, massas de livros. Mas a primeira pergunta é, qual é a massa de vocês? E aí, professora, do que você está falando? Você está falando de macarrão? Não, não estou falando de macarrão. Quando eu falo de massa, eu estou falando do peso, certo? Do peso. Então, essa pergunta é, qual é o peso de vocês? Se você é aluno do 4º ano, você sabe qual é o seu peso, traz ele para mim, fala aí para o professor para ele trazer para mim. Eu tenho certeza que nem eu, nem os professores vamos querer falar o nosso peso, no caso, mas você, aluno, traz aí sua contribuição. Vamos lá. Será que tem aluno dizendo qual é a sua massa aí? E aí, professores, tragam para mim as respostas deles. Ou tá todo mundo com vergonha e ninguém quer dizer? E aí? Se ninguém fala, eu vou ter que falar o meu e eu não quero falar o meu. Então, vamos. A professora Denise falou que a Sara disse 35,8 kg. 35,800. Professora Viviane falou que o Miguel disse 37. Quem mais? Professora Patrícia falou que a Isabela disse 25. Que mais? Alunos, tragam aí, porque eu não estou afim de falar o meu. Então, bora falar o de vocês. Vamos. Professora Edivânia disse que a Esther falou 28. Quem mais? Professora Maria das Graças falou que a Fernanda, 34. Olha, a professora Rosângela falou, abafa o caso. No nosso caso, sim, né? No caso das crianças, tudo bem. No nosso caso, abafa o caso, que é bem melhor, né? E aí, pessoal, a professora Eliette disse que a Júlia falou 37. Estou sentindo aí que o peso, a massa da galerinha do 4º ano varia entre 25 a 47. Mais ou menos esses foram os números aí que eu vi, ó. Tem um 28 ali do Davi. Quem mais? Tem a Emily com 30. Quem mais? Tem outra Emily com 45. Tá. Então, essa é a média da massa da galerinha do 4º ano. Certo? Próxima pergunta, presta atenção aí, então. Quais são as unidades de medidas padronizadas que nós mais usamos? A gente tem algumas unidades de medidas que a gente usa mais. Quais são elas? Em relação à massa, tá? Em relação à massa. Quais são as unidades de medidas que vocês mais veem por aí? E aí? E quando eu tô falando massa, eu não tô falando só do nosso peso, tá? Peso de um modo geral. Quais são as unidades de medida que nós mais utilizamos? E aí? Cadê? Professora Valéria falou que é quilogramas e gramas. Pode ser, sim. Tem algum aluno aí que concorda com isso? Que concorda com a professora Valéria? Será que é o quilograma e a grama? O grama, né, na verdade? E aí? Aí a Sara falou balança. E aí eu vou explicar uma coisa, porque a dúvida da Sara pode ser a dúvida de outros alunos, certo? Unidade de medida é o quilograma e o grama. Unidade de medida. A balança, ela é um instrumento. Instrumento utilizado para medir massa. Deu para entender a diferença? A unidade de medida é o quilograma, o quilo ou grama. Já a balança, ela é o instrumento utilizado. Tem uma diferençazinha aí, certo? Última perguntinha por enquanto, hein? 1 quilo, 1 quilinho, equivale a quantos gramas? 1 quilo. 1 quilo equivale a quantos gramas? Será que a galera do 4º ano sabe essa resposta? Vocês perceberam que hoje, segundona, eu tô animada, né? E aí? 1 quilograma equivale a quantos gramas? E aí? Aluno do 4º ano, responde aí que eu quero falar teu nome aqui, vamos. E aí? A professora Valéria disse que o Guilherme já respondeu, mas não vou dizer ainda a resposta do Guilherme. Professora Viviane trouxe a contribuição do Leonardo. Quem mais? Professora Solange, do Vinícius. Tem mais alguém? Professora Edna trouxe a contribuição da Laura. E todos esses alunos estão dizendo que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Certa resposta. É isso mesmo. E aí, né?
Se baseando nisso, vamos pesar. Vamos pesar quem? Eu, professora Aline? Nunca! Vamos pesar quem? Professora Fran? Não, por isso que ela fugiu daqui hoje, nem veio aqui dar aula junto comigo. Vamos pesar quem? Você, aluno do 4º ano? Não tem como, vamos pesar aqui, ó. Comidinhas da casa do oráculo. Sim, comidinhas que a Pro Aline pegou lá na casa do oráculo. E aí a primeira pergunta é a seguinte. Só olhando, percepção visual, qual pesa mais? O macarrão do oráculo ou o feijão do oráculo? Qual desses dois é quem pesa mais? E aí? Quero ver a resposta do aluno. É o macarrão do oráculo ou o feijão do oráculo? Qual dos dois é que pesa mais? Só olhando, hein, galera? Vocês estão vendo, ó, bem o tamanho, ó, o tamanho, certo? O tamanho do pacote aqui. Qual será que pesa mais? Vou baixar aqui um pouquinho o oráculo que minha mão já tá doendo. Isso. Ó, vamos lá, vamos ver as respostas. A Yara respondeu certo, mas não vou dizer a resposta dela ainda. O Arthur, o Lucas, Henrico, quem mais? Pietra, Álvaro, Camille. Todo mundo disse que é o feijão. Vocês perceberam que nessas duas embalagens tem algumas fitinhas brancas, certo? É de propósito, porque eu pedi para o oráculo esconder quanto que pesa cada um desses pacotes. Pois é, então agora a gente vai abrir para ver qual é que pesa mais, tá? Pode ser assim? Então, vou abaixar aqui o feijão. Vamos tentar abrir aqui sem rasgar o pacote, porque no caso é a comida do oráculo, certo? Deixa eu mostrar aqui o macarrão do oráculo. Aqui o macarrão. O oráculo não está a fim de mostrar o macarrão. Será que a gente consegue ver o valor aqui? O peso. Vai me indicando, oráculo, para cima, para baixo, para o lado, para o outro, para a gente ver o peso aqui. Ah, arrasou. Então, ó, 500 gramas. Esse é o macarrão, 500 gramas, certo? Vocês disseram que o feijão pesa mais. Vou abaixar aqui. Vou abaixar aqui, oráculo, pode? Vocês falaram que o feijão pesa mais, só que o feijão, o pacote é menor. Será que vocês acertaram? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui vai ser um pouquinho mais difícil, mas a gente vai tentar. Então, aqui o feijão. Deixa eu só arrumar aqui. Opa, peraí, pra cá. Dá pra ver aqui o feijão, pessoal? 1 quilo. Então, aqui, mesmo, eu vou pegar os dois pacotes. Mesmo o pacote do feijão sendo um pouquinho menor, nesse caso, quem pesa mais, sim, é o feijão. Mesmo o pacote sendo um pouquinho menor. Aí, no caso, Pro, por que você trouxe uma balança? A gente ia pesar agora, na hora. Só que a balança está o quê? Trolando professora Aline e o oráculo. E não quer saber de funcionar. Então, no caso, como já tem indicado aqui no pacote, show de bola, a gente conseguiu mostrar. Mas se você tem em casa, faz esse teste, pega a balança, pega lá as coisas do armário da mãe e bora pesar, certo? Mas vamos para a nossa situação problema, vamos lá. No sábado passado, Júlio César, Maria Beatriz e Isabel, com seus irmãos e familiares, foram visitar a Bienal do Livro, que acontece em uma cidade próxima. Todos gostam de ler e ficaram muito felizes em fazer esse passeio. Vamos acompanhá-los? Então, vamos lá. Por isso a nossa ambientação aqui com a nossa estante maravilhosa, certo? Porque o tema é visita à Bienal de Livros, ok? Então, essa estante vai nos acompanhar a semana toda. E se bobear, a gente vai colocando uns objetos aí diferentões nela durante a semana, certo? Mas bora continuar, vamos lá.
Júlio César comentou com as amigas que os livros podem ser bem diferentes no formato, quantidade de páginas e massa. Há livros leves e livros bastante pesados. Júlio César segurou um livro e disse que sua massa era provavelmente maior que 1 quilo e que precisaria de uma balança para verificar se a estimativa dele estava correta. E aí, em um estande de livros, eles encontraram uma caixa com 8 livros de Monteiro Lobato, cuja massa era de 2,7 kg. E o livro O Pequeno Príncipe, cuja massa era de aproximadamente 300 gramas. Então, pera lá, eles encontraram uma caixa de livros do Monteiro Lobato que pesava 2,7 kg. E um livro do Pequeno Príncipe, cuja massa era de 300 gramas. Certo? Então, aqui vocês conseguiram perceber que sim, os livros não são todos iguais e que eles diferem também em tamanho, peso e número de páginas. Aqui mesmo na nossa estante, se vocês perceberem, a gente tem livros muito grandes. Olha aqui mesmo, a nossa primeira prateleira. Vocês percebam que a gente tem livros menores, livros maiores. Então, os livros eles se diferenciam mesmo, né? Ó, número de páginas, tamanho, peso. Então, eles são diferentes entre si, certo? Então, bora para a situação problema agora, vamos ver o que eles querem da gente. Questão A. Se Maria Beatriz colocar o livro O Pequeno Príncipe e a caixa de livros de Monteiro Lobato juntos em uma balança, qual será a massa obtida? Então, ela quer juntar tanto o livro do Pequeno Príncipe quanto aquela caixa de livros de Monteiro Lobato e juntar tudo, certo? Vamos ajudar ela, então? Vamos ajudar a Maria Beatriz? A gente sabe que a caixa de Monteiro Lobato pesa 2,7 kg. Ok? E que o livro do Pequeno Príncipe pesa 300 gramas. E aí, a gente vai somar isso, então, agora. Vamos lá? Vamos fazer isso juntos. 0 mais 0, galerinha, é igual a 0. 0 mais 0 é igual a 0. E 7 mais 3? 7 mais 3 é igual a 10. O que eu vou fazer? 0 aqui embaixo e sobe o 1. 2 mais 1 é igual a 3. 3.000. 3.000 o quê, pessoal? 3.000 gramas. Pessoal, vamos lá. A gente aprendeu que 1.000 gramas é igual a 1 quilo. 1.000 gramas é igual a 1 quilo. Se a resposta aqui foi 3.000 gramas, é equivalente a... Vamos ver no chat. Samuel respondeu da professora Cleoneide, 3 quilos. Muito bem. Então, 3.000 gramas ou 3 quilos. Certo? Então, juntando os livros, Monteiro Lobato e Pequeno Príncipe, vai ter 3 quilos, ok? Bora para mais uma? Então, bora lá. Questão B de bola. Quantos livros do Pequeno Príncipe são necessários para se igualar à massa da caixa de livros de Monteiro Lobato? Tá, então agora eles querem quantos livros vão ser necessários para a gente igualar aquele peso todo da caixa do livro de Monteiro Lobato. Primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar quanto pesa a caixa de Monteiro Lobato, certo? Vou colocar aqui na lousa, vamos lá. 2,7 kg. Esse aqui é o peso da caixa de Monteiro Lobato, ok? E o Pequeno Príncipe, só 300. 300 gramas. Então, bora lá, vamos fazer isso daqui. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar e fazer de multiplicação, né? E testando, o aluno do 4º ano, 300, vai testando. Primeiro eu vou lá fazer 300 vezes 5.
Cheguei perto? Não cheguei perto? Falta? E se falta, será que falta quanto? E vai aumentando gradativamente. Sabe aquela história do tentativa e erro? Vai testando, vai fazendo de multiplicação até encontrar, certo? Outro caso é você, por exemplo, fazer já vezes 10, porque vezes 10 é sempre muito mais fácil, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, 300 gramas, né? Vezes 10 livros. Vou fazer já direto vezes 10, certo? Então, vamos lá. A gente já aprendeu que todo número vezes zero é igual a zero. Então, aqui, 0, 0 e 0. Agora sim. Uma vez o 0 é igual a 0, uma vez o 0 é igual a 0 e uma vez o 3 é igual a 3. Somo tudo isso. 0, 0, 0, 3. 3.000 gramas. Mas não deu, porque eu preciso chegar em 2.700. Fácil. Pego esses 3.000 gramas e tiro 300, que é o peso de um livro. Se eu fizer isso, vou até usar aqui um espacinho, se eu fizer 3.000 menos 2.700, ou posso fazer também menos 300, que é o peso de um livro, certo? Eu vou chegar na resposta de 2.700. 2.700 gramas, que é equivalente a 2,7 kg. Portanto, vamos lá, aluno do quarto ano junto comigo. Eu fiz primeiro a multiplicação, vou trocar aqui a cor da minha caneta. Eu fiz a multiplicação por 10 primeiro. Por 10 passou. Certo? Aí, o que eu fiz? Eu subtraí o peso de um livrinho só. Então, tá, se eu tinha feito a multiplicação por 10 e tirei o peso de 1, então, são necessários 9 livros. Ok? A resposta é 9 livros. E você, aluno do quarto ano, pode testar essa teoria em casa, realizando 300 vezes 9. 300 vezes 9 aí em casa. Para quê? Para tirar a prova real, para verificar se o que você pensou está certo ou não. Só fazer 300 vezes 9, certo? Pessoal, vamos lá. Vou colocar aqui. Aqui parece que ficou uma bagunça, eu vou até pedir para o oráculo deixar aqui, só para vocês tirarem um print, porque deu para entender, né? É que aqui eu fui pensando muito como o aluno pensaria. Eu, como aluna, faria logo vezes 10 para ver se passa, se não passa. Aí, vendo o que passou, eu tiro o peso de um livro. E aí, cheguei na resposta correta, ok? A Lininha trouxe aqui, ó, veio falar para vocês o que a gente aprendeu hoje. Hoje, nós trabalhamos estimativa, nós estimamos e medimos capacidade de massa, aqui com o nosso macarrão e feijão do oráculo. Nós fizemos a utilização de unidades de medidas padronizadas. Quais são essas? Quilo, gramas. Nós também utilizamos instrumentos para medir. No caso desse, a nossa balança deu uma pequena trolladinha em mim, né, no caso, mas dá para vocês usarem também a balança em casa, caso vocês tenham. E por fim, fizemos a leitura e a interpretação de enunciados, o que é extremamente importante para entender o que o probleminha de matemática quer de vocês. Certo, pessoal? Vou colocar aqui a nossa telinha de avaliação e já volto para falar com vocês. Essa daqui é a telinha de avaliação. Caso vocês tenham gostado desse primeiro momento de aula, avalia positivamente, certo? Ó, professor Isolete falou que a minha balança parece a balança das escolas. Pode ser, pode ser. É que aqui na televisão é muito difícil, tudo tem que ficar muito bem enquadradinho para a gente mostrar tudo para vocês, né? E como eu vi que a gente não ia conseguir, melhor a gente bater um papo que é muito mais efetivo, certo? Pessoal, lembrando que eu volto ainda hoje, a gente tem mais um momento de aula. Essa semana tem várias surpresas, então vai lá no banheiro rapidinho, vai beber água e volta, porque tem aula de história logo, logo, certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Beijão, tchau, tchau.